Mais uma tubulação se rompe e serviços de reparo causam transtornos no trânsito no bairro de Petrópolis. Aplicativo com informações sobre as rotas, horários e tempo de espera dos ônibus será lançado pelo Sinetran. O valor do voto para a cidadania saiu porque a confiança de muitos eleitores está abalada. E na cobertura das eleições 2016, o candidato Marcelo Ramos, do PR, é o entrevistado ao vivo no estúdio. Agora, no A Crítica na TV. Boa noite. Eleições 2016. A Crítica na TV dá continuidade nesta semana à série de entrevistas ao vivo com os candidatos a prefeito de Manaus. A ordem foi definida por sorteio com a presença de representantes de todas as coligações e o regulamento foi homologado junto ao TRE. Todos os candidatos vão ter o mesmo tempo, 20 minutos no total, para responder aos questionamentos. Lembrando que, pelas regras da emissora, não é permitido ofensas nem citações dos adversários políticos durante as respostas. Nosso convidado de hoje é o Marcelo Ramos, do PR. Boa noite, convidado. Seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio do A Crítica na TV. Tudo bem? Boa noite. Bom, nosso tempo começa a contar a partir de agora, 20 minutos no cronômetro na regressiva. Candidato, o senhor se projetou nas últimas eleições, na eleição de governo de 2014, como uma liderança independente, uma oposição. Por que agora o senhor aceitou, então, ter como apoio político quem antes era o seu adversário? O que motivou essa aliança? Olha lá, ninguém governa uma cidade sozinho. Ninguém é capaz de fazer as transformações que a cidade de Manaus precisa sem apoio político no Senado, sem boa relação com o governo federal. Nós buscamos construir uma aliança que garantisse governabilidade, que garantisse condições de repasses do governo federal para fazer as obras de infraestrutura que a cidade precisa. E nós, acima de tudo, construímos uma aliança não envolvendo simplesmente pessoas, mas em torno de um programa de governo que simboliza uma mudança segura e transformadora para a vida da nossa gente. Segura porque é uma mudança que sabe o que quer o tempo de aprender na educação, que quer o Saúde Minha Casa na saúde, que quer o sistema inteligente de mobilidade na mobilidade urbana, que quer o Cidade Segura na segurança pública, e em torno disso, uma série de lideranças entenderam que era hora de construir a transição na vida política da nossa cidade. A transição com uma mudança de verdade. Eu estou absolutamente tranquilo e feliz de, com a minha juventude, com a minha energia, com o meu vigor, ser capaz de ajuntar tantas lideranças, não só políticas, mas também econômicas, sociais, na busca de um futuro melhor para a nossa gente. Candidato, o senhor vem com uma campanha aí, com uma coligação de 8 partidos políticos. Como é que o senhor pretende administrar tantos partidos assim na sua gestão? Como é que seria essa divisão aí de funções na sua gestão na prefeitura? Na verdade, na resposta anterior até eu já respondo um pouco do que justifica isso. A nossa coligação, ela não é formada em torno da troca de cargos. Ela é formada em torno de um projeto, de um plano de governo que aponta um caminho diferente para a cidade de Manaus. Então, eu estou absolutamente tranquilo com isso, porque ninguém, ao participar da nossa coligação, exigiu cargo, exigiu espaços no governo. Nós vamos governar com técnicos, com pessoas preparadas e, acima de tudo, nós vamos ter o que nós chamamos de um governo de metas. O nosso governo, a cada início de ano, vai publicar um caderno de metas estabelecendo quais são os nossos objetivos na educação, quais na saúde, quais na segurança, quais no transporte, quais na questão da infraestrutura, e a cada final de ano fazer um balanço. Então o secretário, ele vai estar vinculado a critérios de eficiência e de qualidade na gestão, para que os serviços cheguem de uma forma eficiente para o cidadão, que é quem paga imposto e coloca na conta da prefeitura 4 bilhões e 100 milhões de reais por ano. O senhor já foi gestor da SMTU e o senhor fala em implantar um sistema inteligente de mobilidade agora na próxima gestão. Como é que seria esse sistema integrado, transporte coletivo, alternativo e executivo? Vamos explicar melhor como que é essa proposta. O Sistema Inteligente de Mobilidade, o SIM, ele é todo construído em cima do Marco Regulatório de Mobilidade Urbana, que é uma legislação federal. E ele tem como premissa, primeiro, facilitar os pequenos deslocamentos a pé, recuperando calçadas, arborizando a cidade, garantindo segurança para as pessoas. Eu lembro que eu era criança e eu ia na padaria a pé, todos os dias da minha casa para a padaria. Hoje as pessoas não andam mais a pé. A pessoa sai de casa para a padaria, que fica a 100 metros,
de carro, colocando mais um carro na cidade, tornando a cidade menos bonita, menos sustentável. Nós vamos resgatar essa tradição dos pequenos deslocamentos feitos a pé. Segundo, garantir segurança e conforto para quem optou ou se dispõe a optar pela bicicleta, inclusive construindo uma grande ciclovia no corredor ecológico do Mindu, no Parque Linear do Mindu, que vai sair lá da Reserva Duque e chegar até o Parque dos Bilhares. No transporte coletivo, o nosso objetivo será dobrar a velocidade média da frota, que já foi de 37 km por hora e que nós, hoje está em 17, nós pretendemos chegar a 35 em 4 anos. Dobrando a velocidade média da frota, você diminui pela metade o tempo de espera, consequentemente diminui a lotação e, acima de tudo, diminui o custo operacional do sistema. Para dobrar a velocidade média da frota, obras de infraestrutura com corredor exclusivo do lado certo, do lado que os ônibus têm porta. Não dá para ter corredor exclusivo do lado esquerdo, quando 95% dos ônibus que andam na via só tem porta do lado direito. Isso é uma demonstração de uma completa falta de planejamento. Seria uma readequação dessa frota. Exatamente, readequação da frota e também a gente fazer sinalização inteligente. Não é razoável que um veículo que leva 170 pessoas pare no sinal para passar um carro que leva uma só. Então, nós já temos tecnologia embarcada nos ônibus em Manaus para isso e nós faremos um sistema de sinalização inteligente. E o aplicativo de celular hora certa para que o cidadão saiba a hora de se deslocar para o ponto de ônibus. Nós vamos oferecer um transporte mais digno. Isso não vai acontecer num passe de mágica. É preciso muito trabalho, muita firmeza, é preciso planejamento, é preciso saber o que quer, mas em 4 anos eu garanto que nós vamos oferecer um transporte coletivo muito mais eficiente e confortável para quem mora na cidade de Manaus. O senhor fala também do BRT, ter essa implantação no BRT na sua gestão? Quando eu falo de corredor exclusivo de ônibus, eu estou falando de BRT. Não tem jeito. Não há nenhuma cidade com mais de 1 milhão de habitantes no Brasil e até no mundo que não tenha corredor exclusivo de ônibus, que não tenha optado pelo modelo do BRT. É a única forma de conseguir aumentar a velocidade média da frota e dar um sistema mais confortável e mais rápido para o cidadão. Então teria o BRT e a faixa azul? Na verdade, teria corredor exclusivo de ônibus. A faixa azul, então, seria eliminada? Faixa azul não é nada. Faixa azul não consegue ser nem BRT, nem corredor exclusivo e nem nada. Por um motivo simples. Você pega os ônibus que andam na Constantino. Só 5% dos ônibus que andam na Constantino tem porta do lado esquerdo, que são os ônibus articulados. 95% não tem porta. Então você ganhou velocidade nas poucas linhas que andam na faixa azul e perdeu velocidade nas muitas linhas que andam na direita. Isso não tem efeito nenhum, na verdade muda para pior o sistema de transporte coletivo. E dá para fazer BRT em Manaus. A atual administração terá, ao final de 4 anos, 5 bilhões de reais, isso mesmo, 5 bilhões de reais a mais do que a administração anterior. Isso dava para fazer um BRT bem feito e garantir o transporte mais digno para as pessoas. Faltou eficiência, faltou qualidade do gasto público, faltou gastar o dinheiro da prefeitura pensando nas pessoas. E é isso que vai mudar a partir de 1º de janeiro de 2017. O senhor já mencionou em outros momentos, em outras entrevistas, que é contra o passe livre estudantil para todos os estudantes, né? Mas adversários seus políticos, eles bancam essa proposta. O senhor acredita, então, que não é possível ter esse benefício sem quebrar o sistema? Olha lá, a questão do passe livre é simples, é quem paga essa conta. No atual modelo tarifário na cidade de Manaus, quem paga qualquer benefício de meia passagem ou de gratuidade é o usuário que paga a passagem inteira. Então, adotar o passe livre no atual modelo tarifário de Manaus é absolutamente temerário. Primeiro, a conta está errada. Estão dizendo que custa 54 milhões. Custa pelo menos 85 milhões de reais por ano. E segundo, se você adotar nesse modelo tarifário, você vai isentar para o estudante e aumentar a tarifa para o pai dele. Uma conta que acaba não resolvendo muito a vida das pessoas. Eu penso que uma regra deve ser inegociável. Ninguém vai deixar de ir para a escola por não ter o dinheiro do ônibus. Então, é muito mais eficiente a prefeitura ter um programa de assistência social dentro da escola, contratando assistentes sociais, identificando estudantes que estão se evadindo da escola, que estão aumentando os índices de evasão escolar por conta de não ter o dinheiro da passagem, e a prefeitura ter um programa que garanta a passagem desses estudantes. Isso é muito mais eficiente. Eu não vou cair na tentação da demagogia, porque eu tenho responsabilidade com a cidade que eu vou governar.
Candidato, ainda falando sobre esse assunto, explorando a mobilidade urbana, o senhor falou de dar suporte para o ciclista, para o pedestre. Como é que seria esse suporte? Que a gente não pode descartar o fator clima, né? Nós temos uma cidade aí com altas temperaturas, 30 graus, sol quente, alta umidade, tem a questão da poluição também, aí vem câncer de pele, respirar esse ar, então é um pouco nocivo. Como é que seria esse percurso para dar suporte, para ser um percurso mais tranquilo e mais saudável? Olha lá, as pessoas às vezes têm muito preconceito com essa ideia do deslocamento a pé e de bicicleta. Os deslocamentos para o trabalho, eles geralmente são feitos antes das 7 da manhã. E os deslocamentos voltando para casa, geralmente são feitos depois das 18 horas. Horários em que a sensação térmica é muito melhor. Mas meio-dia também é um horário bem complicado, que as pessoas vão almoçar, Mas as pessoas não voltam para o trabalho. As pessoas não voltam para casa no horário de meio-dia. Elas saem de casa. Mas fora isso, o que acontece? Nós não podemos negar o óbvio. Existem pessoas que já optaram pela bicicleta. Só é você ir num canteiro de obra. Eu sei porque a minha esposa foi arquiteta da obra do aeroporto, uma das arquitetas, e lá tiveram que fazer um bicicletário de tantos operários que iam de ônibus. Porque é mais rápido, para economizar o dinheiro do ônibus, porque é mais confortável, porque escolheram. Então, independente, nós não queremos obrigar ninguém a ir de bicicleta. Nós queremos que as pessoas que aceitam fazer essa opção tenham condições de segurança e de conforto para fazer suas viagens. Ciclovias, ciclorotas, arborização da cidade, que é algo importante. O senhor pensa em pontos de hidratação também, de repente? Certamente. O principal é nós termos um sistema conectado. Não adianta eu fazer uma ciclovia que leve do nada a lugar nenhum. Eu preciso fazer uma ciclovia que leve as pessoas a algum lugar. E que nesse lugar, a partir desse lugar, as pessoas possam deslocar para os mais variados pontos da cidade. Por isso, a primeira ciclovia que nós imaginamos é a ciclovia que será a única via diagonal na cidade de Manaus, saindo da Reserva Duque e chegando no Parque dos Bilhares. No Parque dos Bilhares, bicicletários, e a partir dali tem ônibus para a cidade inteira. Então você facilita o deslocamento das pessoas e cria um sistema equilibrado, multimodal. Candidato, nós vamos interromper agora, nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente continua a entrevista com o candidato do PR, Marcelo Ramos, que também vai responder questionamentos do povo nas ruas. É num instante, não saia daí.